Hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre o polêmico Traídos pelo Desejo. O título em português é extremamente sugestivo, né? Esse filme é de 92, mas não é novidade para ninguém a ideia de que se esse filme fosse lançado nos dias de hoje, ele seria canceladíssimo logo no título, né? Por conta da palavra, né, da frase, né, traídos pelo desejo. No decorrer desse vídeo, você provavelmente vai compreender o porquê desse título, né? Apesar, como eu disse anteriormente, de ser bem sugestivo. É um filme que na época foi extremamente polêmico, né? As pessoas costumavam comentar sobre a fatídica cena, né, dos dois protagonistas, né, a Jill e o Fergus. Alerta de spoiler, né? O vídeo de hoje eu vou analisar o filme, né? Trazer algumas questões que estão em voga no filme. Então, se você liga para spoilers e ainda não assistiu o filme, corra, assista, depois volte aqui. Vamos lá. O filme gira em torno de Fergus, como eu disse anteriormente, né? Ele é um membro do IRA que, juntamente com Jude, líder, e o líder Maguire e outros companheiros terroristas, né? Eles acabam sequestrando um soldado britânico, interpretado pelo Forrest Whitaker. E o que acontece? O Fergus e esse soldado britânico, o Jodie, eles começam a ter uma espécie de relação. Eu vou colocar entre aspas essa relação porque o Jodie é prisioneiro, né? E tá ali conversando com o Fergus, os dois começam a conversar, né? Estabelece uma relação, sendo que ele sabe que será executado. Então vamos lá. Pensa comigo. Eu tô em cativeiro, fui pego, sei que vou morrer e acabo estabelecendo uma relação de, vamos dizer, amizade. Amizade é uma palavra muito forte. Com o meu carrasco, né? Ele sabe que ele vai morrer. Só que aí que tá, os dois acabam, principalmente o Jodie, né? Ele conta muito sobre a vida dele. E ele fala sobre a sua namorada, a Jill. Preste atenção, os dois estão conversando, ele é prisioneiro, o Fergus escuta sobre a namorada desse cara, do prisioneiro ali, o Jodie. O Jodie será executado, o Fergus não está muito, como é que eu posso dizer? Ele não gosta muito da ideia de executar esse cara, né? Então, esse desejo dele, o desejo dele aqui seria não executar esse soldado, mas ele acaba sendo executado. Mas tem uma cena muito interessante nesse filme, logo nesse comecinho, que de certa forma nos dá uma espécie de dica do que o filme está querendo tratar. Há um momento onde o Jodie está com vontade de fazer xixi, né? E ele está todo amarrado ali, né? E ele diz para o Fergus, olha, eu estou amarrado, você vai precisar abrir a minha calça e sacar o meu pênis para fora. Porque eu não consigo, né, fazer xixi aqui porque eu estou amarrado. O Fergus vai lá, tira, né, abre a barguilha da calça do Jodie e ele urina. Então preste atenção. Temos uma primeira cena onde o Fergus está diante de um pênis. Preste atenção que isso é muito importante. Ele está diante de um pênis aqui. O filme vai falar bastante disso e vocês vão entender o porquê. Beleza, logo depois do Jodie ser executado, o Fergus ele faz o seguinte, ele vai atrás da namorada do cara. Então olha só, além de ter matado, executado ali, o soldado, ele ainda vai atrás da namorada do cara. O Fergus ele tenta salvá-lo, mas o soldado ali é morto, né, acidentalmente, mas ele acaba se sentindo culpado pela morte desse soldado britânico. Esse ponto é muito importante para você compreender certas questões em volta do filme. Quando ele conhece a Jill, ela é cabeleireira, é uma mulher assim, lindíssima, lindíssima. Ele fica perdidamente apaixonado por ela. Vou repetir. Nós não estamos aqui diante apenas de um desejo, da palavra desejo em sua,
no sentido assim mais restrito, não é desejo, não. Ele se apaixona por ela. Isso aqui é muito importante da gente frisar, porque no decorrer do filme, quando há a fatídica cena, iremos discutir se esse é ou não um desejo. E se ele se apaixona ou não pela Jill. Então, assim, quando você assiste esse filme, você sendo da psicanálise, você pode ter duas posições. Uma, que eu vou apresentar aqui agora para vocês, e a segunda, que de certa forma é que eu acredito. Mas você tem todo o direito de discordar e comentar se você quiser. Beleza, os dois estão ali, né? Ele conhece a Jill, se apaixona por ela, os dois começam a conversar, flertar. Ela é extremamente sensual, charmosa, lindíssima. E há um momento. Que momento é esse? Quando ele está ali no quarto com a Jill e ela tira a roupa, ele se depara com o quê? Com um pênis. Então, olha só. O título do filme, né? Traídos pelo desejo. Corrobora muito para a ideia de que alguns homens possuem de que a mulher trans é uma trap, que tem uma armadilha ali, né? Que tem uma surpresinha, né? A expressão que alguns homens héteros acabam usando quando fazem algum tipo de piada com mulheres trans, né? Chamando, por exemplo, de Kinder Ovo, que tem uma surpresa, ou tem uma coisa ali escondida, fui enganado. Então, olha só o título: Traídos pelo desejo. Poderia ser enganado pelo desejo, enfim. O título remete a essa cena em específico, quando o Fergus se depara com o pênis da Jill. Vou repetir. Quando o Fergus se depara com o pênis da Jill. E ele fica completamente transtornado diante daquele pênis. Assim, tem uma mulher na frente dele e ele olha essa mulher, ele vê essa mulher, ele deseja essa mulher, ele gosta dessa mulher, pelo menos até esse primeiro momento. Quando ele se depara com o pênis dessa mulher, ele tem uma reação que é uma mistura de espanto, com aversão, com desconforto, com nojo. Só que a reação da Jill é diferente do que você, enquanto espectador, espera. Por quê? Ela vira para ele e fala assim: ué, mas você não sabia? Tipo, na cabeça da Jill, ele sabia que ela era uma mulher trans. Mas na cabeça dele, até o momento, ele não sabia. Aí fica aquela pergunta: será que ele sabia? Ou será que ele não sabia? Ou será que ele sabia que sabia, mas preferiu não fingir que não sabe? O neurótico faz isso pra cacete. Então, assim, às vezes ele viu a Jill, soube de imediato que ela era uma mulher trans, mas de certa forma, quis não saber sobre aquilo que no fundo ele sabe. Mas de certa forma ele quis não saber o que lá no fundo ele já sabia. Então, quando há esse espanto aqui, mais uma vez o filme apresentando a figura ali, né, de um pênis, causando horror no Fergus. O que acontece nesse terceiro ato? Que é o que, de certa forma, faz com que algumas pessoas questionem esse desejo ou não do Fergus pela Jill. Por quê? Ele fala lá para ela que ela está em perigo, que ele precisa proteger ela, mas ela pode acabar sendo descoberta. E para disfarçá-la, preste atenção, e para disfarçá-la, o que ele faz? Ele corta o cabelo dela. Essa cena é muito triste, assim. Ele corta o cabelo dela, deixa o cabelo dela curtinho, entre aspas, tal qual um homem. Preste atenção nisso daqui. Tal qual um homem. Mais do que isso, ele coloca nela roupas de um soldado, igual a roupa do Jodie. Olha só. Ele não está disfarçando-a. Ele está transformando ela em um homem. Mais do que isso, ele está inconscientemente transformando ela no Jodie. Aí fica a pergunta: será que de fato o desejo dele ali era um desejo heterossexual ou um desejo homossexual? Vou repetir. Será que o desejo dele ali pela Jill
de fato era pela Jill enquanto mulher? Ou o desejo dele, na verdade, era um desejo homossexual? Por que eu tô falando isso? Vamos lá. Vamos para a parte polêmica desse vídeo. Muitos homens, eu vou colocar homens heterossexuais aqui entre aspas, porque, do ponto de vista da psicanálise, tratar da heterossexualidade é um tanto complexo. Por quê? Inconscientemente, todos nós somos bissexuais, então a gente já começa por aí, né? Por conta do Édipo, fantasias sexuais com o nosso pai e com a nossa mãe, né? Enfim, você que é da psicanálise sabe disso. Se você é da psicanálise e quando escuta isso, olha, conscientemente todos nós somos bissexuais, e você discorda, rasgue toda a obra do Freud, então, e procure outra corrente, porque isso é o beabá, assim. Édipo, sexualidade, desejo, fantasia, beleza, todo mundo está de acordo. Então, por isso que eu coloco essa heterossexualidade aqui entre aspas. Vamos pensar o seguinte, imagine que você está numa pizzaria e você está de costas. Aí você sente um cheiro assim, um cheiro gostoso sabe, aquela banana caramelizada, um cheirinho de canela. Você sente um cheiro também de mussarela. Aí você pensa assim, caramba, é uma pizza de banana. Putz, uma pizza de banana, aquela pizza para poder fechar o rodízio. Você começa a aguar de desejo. Você nem viu a pizza ainda. Você nem colocou ela na boca. Mas você já deseja. Por quê? Por conta do cheiro. Imagine que a heterossexualidade no homem é igual a esse exemplo que eu estou dando. O homem hétero, ele não se atrai, digamos assim, pela mulher em si, porque essa mulher não existe. O que atrai o homem hétero são os adornos femininos, entre aspas, né? São as características que ele considera como sendo feminina, entre aspas aqui. Por exemplo, imagine que esteja numa mesa, nessa mesma pizzaria, 3 homens. Aí eles veem de longe uma mulher. Ela tem um vestido assim, preto, bem colado no corpo, uma cintura fina, perna grossa, quadris assim bem desenhados, uma bunda enorme, um cabelo até a altura da cintura, um antebraço fininho, mãos lindíssimas, unhas vermelhas, e ela tá de costas. Esses 3 caras olham e falam assim, caramba, que mulher gostosa, meu Deus, que mulher linda. Aí o terceiro cara faz o seguinte, ele olha para baixo, ele olha para o pé, aí ele fala assim, calma aí, ela calça 43. Aí o segundo cara diz assim, não, pô, não é possível. Aí os 3 olham, sim, ela calça 43. Ih, eu acho que não é mulher não. Preste atenção nesse exemplo. Ih, eu acho que não é mulher não. Por que não é mulher? Porque não, é um pé grande demais. Isso aí é pé de homem. Aí o segundo cara levanta e pensa assim, eu vou lá ver o rosto dela. Se tem um maxilar quadrado, se tem ou não um gogó, se no rosto dela tem alguma marca de pelo raspado. O que eu estou dando nesse exemplo? Pé grande, gogó, maxilar quadrado, pelo no rosto, são características que para os homens héteros são exclusivas de homens. Então assim, se o cara vê uma mulher, entre aspas, com alguma dessas características, ele questiona se essa mulher é uma mulher ou não de verdade, entre aspas. Só que na cabeça desse cara, uma mulher de verdade, na maioria das vezes, é definida pelo quê? No sentido anatômico. Então, assim, para a cultura, para o senso comum, digamos assim, por grande parte da maioria dos heterossexuais, ser uma mulher é igual a ter uma vagina. Para esses caras, ser uma mulher é igual a ter uma vagina. Para esses caras, esses heterossexuais, em sua grande maioria conservador, eles não veem uma mulher trans como uma mulher. Eles enxergam uma mulher trans como um homem. Então, assim, fruto da ignorância, muitos caras têm essa compreensão. Eles não veem uma mulher trans como uma mulher. Por quê? Eles estão fixados na anatomia, no pênis, igual o Fergus. A anatomia aqui não é o destino. Preste atenção. Então vamos lá. Esse cara questiona
a mulheridade, digamos assim, usando de uma forma bem didática para a galera entender, essa mulher, olha, ela tem um pé grande, ela não é uma mulher de verdade, olha, ela tem gogó. Repare como que esses significantes, pé grande, gogó, maxilar quadrado, etc e tal, quando você discute com alguém, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você chega para a pessoa e diz assim, olha, o que é uma mulher para você? Aí essa pessoa responde, olha, tem que ter vagina. Ou tem que ter útero. Aí vira uma mulher e diz assim, olha, eu tive um tumor e eu ranquei tudo. Ovário, trompas, útero, tudo. Eu sou menos mulher? Ou uma pessoa chega e diz assim, olha, eu tenho vagina, mas eu tenho muito pelo no rosto. Ou, eu tenho vagina, mas eu calço 45. Entende como não há esse significante que explica o que é a mulher? Então, assim, eu já dei trocentas aulas sobre essas questões. Se você se interessa por esse tema e quer estudar de uma maneira mais aprofundada sobre o tema, basta você entrar em contato. Então, vamos lá. Esse cara heterossexual questiona se essa mulher é ou não uma mulher, com base no quê? Em significantes que na cabeça dele são significantes exclusivos do homem. Nesse caso, no filme, o Fergus não considera a Jill como uma mulher, por quê? Porque ela tem um pênis. Olha só, porque ela tem um pênis. Nesse primeiro momento, você pode até pensar, poxa, eu acho que de fato o Fergus gostava da Jill. Mas repare que no filme o título é desejo, não é afeto. Aqui nós entramos numa outra camada super polêmica, que é o seguinte: muitos homens heterossexuais fetichizam mulheres trans, mas não amam mulheres trans. Enxergam as mulheres trans apenas como um objeto, assim, como uma fantasia sexual, né? Possuem muitas das vezes uma fantasia, um desejo, uma curiosidade, mas não amam no sentido de afeto, de querer namorar, de apresentar para os pais, de apresentar para os amigos. Na maioria das vezes, esses homens acabam desejando essas mulheres trans em secreto, em segredo. Esse é o segundo ponto. Então, assim, olha só o título do filme, Desejo. Também marca esse ponto, né? Poxa, esse cara não a amava. Será que ele não a amava? Ou será que ele a amava? Por quê? No terceiro ato do filme, quando ele, ao disfarçá-la, entre aspas, a transforma em homem, cujo essas características aqui lembravam o Jodie, fica aquela pulga, né, do tipo, porra, será que ele tinha um desejo homossexual ou uma fantasia homossexual com o Jodie, né, o soldado britânico que foi executado, ou se ele realmente gostava da Jill? Por que eu estou falando isso? Muitos homens heterossexuais, mais uma vez, heterossexuais aqui entre aspas, né? Porque, do ponto de vista da psicanálise, não é que não existe essa heterossexualidade, mas todos nós, do ponto de vista inconsciente, somos bissexuais e tem uma série de questões, né? Questões morais, éticas, religiosas, recalque, repressões, sublimações, enfim. Tem homem hétero casado que procura uma mulher trans, garota de programa, por exemplo, e não é para ser ativo, mas é para ser passivo. Tem homens que têm um desejo ali de ser penetrado por um pau de carne e osso, não por um consolo, por exemplo, ao falar para a namorada, olha, eu tenho esse desejo e tal, você poderia usar em mim? Não. O cara sente desejo de ser penetrado por um pau ali de carne e osso, metaforicamente falando, né? Só que a figura do homem, que figura do homem é essa? Com esses significantes que eu acabei de trazer para vocês. Costa larga, mão áspera, barba, maxilar quadrado, voz grossa, pelo. Esse cara, muitas das vezes, não consegue, não fica tão relaxado a ponto de ser passivo. Mas com uma mulher trans, esse cara, muitas das vezes, se sente mais confortável por conta da figura feminina ali, mas o que ele deseja de fato é ser penetrado. Então, assim, há homens héteros que se relacionam com mulheres trans e sentem desejo sexual por mulheres trans? Sim, mas há homens que possuem sim uma fantasia homossexual que realizam e acabam realizando essa fantasia através do ato sexual com uma mulher trans. Então, assim, qualquer documentário que você coloca no YouTube, reportagem, a Liga,
Conexão Repórter, programas jornalísticos da Globo, você vai ver que a maioria das travestis que trabalham na noite vão falar isso, olha, a maioria dos meus clientes são passivos, tipo, pagam para serem passivos. Aí aqui já entra outra discussão. Por que entra outra discussão? Tem várias camadas, né? Será que um homem... Por isso que eu acho interessante, a psicanálise é interessante, não pelas respostas que ela dá, mas pelas perguntas que ela levanta. Será que um homem heterossexual deixa de ser heterossexual se ele se relaciona sexualmente com uma mulher trans e ele é passivo? Vou repetir. Será que um homem heterossexual, ao se relacionar sexualmente com uma mulher trans, e nessa relação sexual ele é passivo, será que ele deixa de ser hétero? Ou será que ele continua sendo hétero, mesmo sendo penetrado por uma mulher trans? Por que eu estou trazendo essa discussão? Porque se você conversa isso com alguém conservador, ou alguém que não é da área da psicanálise, dependendo da corrente, ela pode discordar. E não tem problema nenhum discordar. Lógico, com cuidado, tentando ser minimamente educado e, né, normal, né? Você não vai se comportar como um imbecil transfóbico. Mas é uma questão. Poxa, será que esse homem aqui continua sendo hétero, caso ele tenha uma relação sexual com uma mulher trans e ele é passivo nessa relação? É uma discussão que, né, acontece entre alguns psicanalistas ou pessoas que não são da psicanálise também, né? Vamos lá, o Fergus tem essa questão por conta do final do filme, né? Ele meio que transforma, é uma provocação usar essa palavra, né? Para disfarçá-la, ele a transforma em homem. Olha só, para disfarçá-la, ele a transforma em homem. Sendo que no filme inteiro a Jill é uma mulher. A Jill não é um crossdressing. É importante ressaltar isso. A Jill não é um crossdressing, um homem cis que gosta de usar roupas femininas. A Jill aqui não é uma drag queen. A Jill é uma mulher trans. O filme inteiro deixa isso claro. E no final o Fergus tenta meio que transformá-la num homem, colocando inclusive roupas parecidas com a do Jodie. Então fica aquela incógnita, né? Porra, será que ele realmente tinha desejo sexual pela Jill e ao, né, ficar diante ali do pênis, meio que não quis mais? Ou será que o que ele queria, na verdade, não era a Jill enquanto mulher, mas sim o pênis que ela tinha? Vou repetir. Será que, no fundo, o que ele queria, na verdade, não era a Jill enquanto mulher, mas era transformar a Jill em um homem? Fica, né, uma incógnita. Poxa, será que era ou não um desejo heterossexual ali? Porque isso fomenta uma discussão que hoje em dia tá muito em voga, né? Tipo, as pessoas discutem bastante sobre transexualidade, né? Sobre desejo. E é um filme que trata disso. Olha o título do filme: Traídos pelo Desejo. Para vocês terem ideia, a sociedade ela é tão repressora nesse sentido com os homens héteros, que muitos homens héteros sentem atração sexual por mulheres trans, né? O Brasil é o país campeão de acessos nessa categoria no pornô, e também o Brasil é o país que mais mata mulheres trans. Então olha só, tipo, ao mesmo tempo que é um país onde os homens mais acessam esse tipo de conteúdo, é o país que mais mata mulheres transexuais. Tipo, olha só o quão forte é essa informação. Por quê? Vai muito de encontro com o exemplo que eu acabei de dar para vocês. Às vezes o cara, de fato, tem sentimento por aquela mulher trans. Ele vê como uma mulher, ele deseja como uma mulher, mas se o amigo dele vê como um homem, se a mãe dele vê como um homem, se a sociedade vê como um homem, acabou. Esse cara muitas das vezes não consegue dar conta, tipo, e o filme fala disso, né? O Fergus, ele não dá conta do próprio desejo. A questão aqui não é nem ser traído pelo desejo, mas ele não dá conta do desejo dele. Seja o desejo dele de não matar o Jodie,
seja o desejo dele talvez homossexual, ou uma fantasia homossexual. Eu não estou dizendo necessariamente que o Fergus era um homossexual. Ele poderia ter uma fantasia homossexual, mas não necessariamente ser um, né? Porque o filme, ele trabalha exatamente em cima disso, assim, em relação ao desejo. Que desejo é esse? Que desejo era esse que ele tinha? Será que ele sabia que ela era uma mulher trans? Será que ele não sabia? Será que ele sabia que sabia, mas optou por fingir que não sabia? Você vê, é um filme de 92, mas que continua, de certa forma, sendo atual, porque muitos homens fazem isso, assim. Alguns, inclusive, têm exatamente essa fantasia de conhecer, por exemplo, uma mulher trans, se interessar por ela, começar a conversar com ela, ter esse desejo sexual por ela, mas quando se depara com o fato ali anatômico, digamos assim, que ela possui um pênis, esses caras chegam e falam, não, ou eu não sabia, ou, por exemplo, você me enganou. Também tem essa questão, né? Basta você entrar em qualquer post ou vídeo sobre o tema, que você vai ver muitos homens héteros reclamando do tipo, olha, eu fiquei com uma mulher trans, mas eu não sabia que ela era trans. Olha só, eu não sabia. Eu fui enganado, ou foi uma armadilha, eu estava bêbado. Muitos homens, inclusive, veem como algo quase que imoral, antiético, errado, se uma mulher trans, por exemplo, não diz que é uma mulher trans logo de cara. Então, assim, o cara tá ali na balada ou num bar, olha uma mulher, se interessa por ela, beija ela e depois de beijar que ela diz que é uma mulher trans. Tem muitos caras que ficam putos, assim, com esse tipo de situação. Porque o que está em jogo aqui não é apenas esse desejo, porque é um desejo heterossexual. Isso que é importante ressaltar aqui no vídeo, né? Um homem hétero que possui atração sexual por uma mulher trans, ele não deixa de ser um homem hétero. Porque o que ele está vendo ali, a figura, né, os adornos, as características que ele está diante, que ele está se atraindo, que ele se sente atraído, é de uma mulher, pô. Ele não vê um homem ali. É um desejo heterossexual. Esse cara se interessa por uma mulher trans. Ponto. Ele olha essa mulher e vê, nossa, o nariz, a boca, o formato do queixo, o peito, a cintura, a perna, a bunda, a panturrilha, o pé, as mãos, os olhos, a sobrancelha. Esse cara, ele tá sendo atraído por esses adornos, né? Por essas pecinhas, sabe? Tipo, ele vai meio que, sabe, montando essa mulher, que não existe, mas na fantasia dele existe. Mas é um desejo heterossexual. O problema aqui, com que faz com que muitas pessoas questionem, olha, não é hétero um cara que gosta de uma mulher trans. É exatamente esse ponto da anatomia. É de tomar aqui o pênis como como essa parte que acaba desqualificando todo o resto. Então, assim, por exemplo, você deixaria, primeira coisa que me vem na cabeça aqui agora, se a Angelina Jolie, ou se a Paola Oliveira tivesse um pênis, você enxergaria essas duas mulheres como um homem? Se o Brad Pitt e o Rodrigo Lombardi tivesse vagina, você enxergaria esses dois homens como uma mulher? Se a sua resposta for não, é exatamente isso que a psicanálise está tentando trabalhar. Que nós não estamos falando aqui de anatomia, nós não estamos falando aqui do órgão, né? Espero que vocês tenham curtido o vídeo. No próximo vídeo eu pretendo falar um pouquinho com vocês sobre o filme Madame Butterfly, que, de certa forma, eu também vou continuar conversando sobre esse tema com vocês. Até a próxima.